Aqui é a Maida, sou psicóloga e hoje, eu vou responder perguntas e vou esclarecer dúvidas sobre sonhos. Eu estou aguardando o pessoal entrar. Julinha, olá Julinha, um beijo Julinha, bem-vinda Júlia. Para nós hoje aprender um pouquinho mais sobre sonhos. Estou aqui, Julinha, para a gente compartilhar conhecimentos. Gostaria que você pudesse fazer perguntas sobre dúvidas sobre sonhos. Tem sonhado muito, Júlia? Vamos esperar mais um pouquinho o pessoal entrar. Olá, Jurema, tudo bem? Um beijo, Jurema, tudo bem? Bem-vinda. Bem-vinda, vamos compartilhar mais conhecimentos sobre sonhos. Olá, Rosângela, tudo bem? Bem-vinda, Rosângela. Vamos compartilhar mais conhecimentos. Hoje eu vou estar respondendo algumas perguntas, aquelas perguntas mais recorrentes que fazem sobre sonhos. E também espero que vocês façam as perguntas de vocês, as dúvidas. Hoje vamos tirar dúvidas sobre esse fascinante tema que são os sonhos. Sonhamos todas as noites e temos vários sonhos. Tem sonhos mais impactantes, que ficam mais presentes. Tem outros que a gente esquece. E assim a gente vai levando. Então, como é que nós vamos ter a nossa vida no sonho? Temos uma vida no sonho. Dormimos, esquecemos dessa vida real aqui e entramos num outro mundo para viver uma história. Interessante que a história de nós mesmos, contada por quem? Contada pela nossa mente, que fala da nossa realidade interior. E aí nós vamos descobrindo o que tem dentro dessa caixinha, ou dessa caixona aí, que nós podemos chamar de inconsciente. Que nós podemos chamar de inconsciente. E aí nós vamos se autodescobrindo, nós vamos se autoconhecendo. O sonho é uma ferramenta maravilhosa. Olá, Antônio. Bem-vindo, Antônio. Tudo bem? Um beijinho para você. Vamos aprender um pouquinho mais sobre sonhos. Desde que o homem tomou a consciência de si, começou a se dar por conta de como vivia no mundo, os sonhos já fazia parte da sua vida e já fazia parte da sua história. E aí nós vemos, desde lá dessa tomada de consciência, sonhando. Os sonhos é uma experiência universal. Todos nós sonhamos. E tem pesquisas também que formam que as aves, os répteis, os peixes, eles também sonham. Porque foi feita a pesquisa e foi identificado a fase do sono REM. A fase do sono REM é aquela fase onde a pessoa, quando ela vive a história, então como os olhos se movimentam para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, como ela vai vivendo a história, como ela vai correndo, caminhando, se abaixando, olhando para a direita, para a esquerda, os olhos vão se movimentando. Isso já é uma pesquisa cientificamente comprovada. E nós sonhamos várias vezes durante a noite. Nós temos fases do sonho, e os sonhos nos servem para uma variedade de benefícios. Vou esperar mais um pouquinho para nós começar. Se tiver alguma pergunta, já pode ir fazendo. Vamos ver. Boa noite, Jurema. Obrigada. Obrigada. Eu também. É um prazer sempre estar aqui com vocês na segunda-feira, conversando sobre sonhos.
Vamos lá, vamos fazer pergunta, vamos tirar suas dúvidas. E aí nós vamos fazendo esse trabalho maravilhoso. Eu acho maravilhoso um trabalho com sonhos. Com certeza, vocês que estão comigo aqui, que gostam de trabalhar com essa experiência noturna, né? Uma vivência noturna. Hoje eu vou começar respondendo perguntas, né, que me foram feitas e gostaria que vocês também fizessem daí, ok? Eu acho que nós vamos podendo começar, né? Depois, assim, eu vou responder perguntas que me fizeram, que são perguntas recorrentes, que mais as pessoas têm dúvidas sobre sonhos. E depois vocês vão fazer as perguntas de vocês e depois nós vamos trabalhar um sonho para com que vocês possam aprender também os sonhos, aprender a analisar os sonhos de vocês, ok? No primeiro momento a gente acha os sonhos assim, é muito difícil para com que a gente possa entender, mas depois quando a gente se envolve com ele, que a gente se conecta com eles, vai ficando mais fácil para com que a gente possa entender, né? Vamos à nossa primeira pergunta? A nossa primeira pergunta é: o que são os sonhos? Você sabe o que são os sonhos? O sonho, ele é uma criação da nossa mente, né? Então ela conta para nós, né, como a gente vê a si, como a gente vê o mundo. Olá, Beatriz, tudo bem, Beatriz? Beijinho! Como vê a si, como vê os outros, como vê o mundo, como vemos nossos impulsos e como vemos nossos conflitos. Então, pela narrativa do sonho, né, pelo seu enredo, nós vamos descobrindo como a gente está vivendo no momento. Os sonhos, eles têm muito a ver com situações vividas no momento, né? E muitas vezes trazidas situações de passado também. Olá, Luiz, tudo bem? Bem-vindo, Luiz. Então, como é que era? Então, os sonhos, eles nos contam, né? Ele é a criação da própria nossa mente. Ele conta a nossa própria história. Ele conta aquela história que está no inconsciente, que está lá, que faz parte de nosso passado, do nosso presente. E muito interessante que muitas vezes ele conta alguma história até do futuro. Então, o que é o sonho? Para responder as perguntas, o que são os sonhos? É uma expressão da nossa vida psíquica mais profunda, nos revelando quem realmente somos. Não? Os sonhos é uma experiência universal. Todos nós sonhamos. Então, eles têm um propósito. Se não tivesse um propósito, para manter o nosso equilíbrio, para nos autoconhecer, para que a gente possa lidar com as nossas angústias, com as nossas incertezas, com os nossos conflitos, eles vêm e contam uma historinha para nós e diz assim: olha o que está acontecendo. É importante que possa prestar atenção. Aí, quando a gente não ouve realmente o que eles estão dizendo, aí eles vêm repetidas vezes, repetindo, até com que a gente possa ouvi-los, de uma forma que a gente possa conhecer o que é que ele está querendo nos dizer, né? Então, os nossos sonhos, eles condensam essas experiências do presente, do passado e do futuro. Elas são parte herdadas da psique. Eles expressam através das imagens, aquelas imagens que vocês veem no sonho, né? Os animais, as pessoas, os personagens, os elementos, os objetos, as plantas. Então, eles nos mostram muita coisa da nossa realidade, eles nos mostram isso realmente da nossa vivência, né? Então, nossos sonhos é o que está registrado na memória do homem desde lá do iniciozinho, de lá das fases da evolução, de lá até o momento atual. Aí você imagina que como muitas vezes a gente tem sonhos que a gente acha assim, sonho maluco, sem nexo. Não, tem muito nexo, porque eles trazem essa herança lá de nosso homem primitivo, que está no nosso inconsciente, né? Então, o que é importante?
É só dormir e deixar que o inconsciente se expresse. No momento que ele se expressa, ele fala de nós para nós. Então, esses são os sonhos. Então, nós temos que ouvir as suas mensagens, temos que ouvir as suas orientações, porque dá para seguir sim, porque ele vem de uma fonte verdadeira, ele vem de uma fonte da nossa essência interior, da nossa própria alma, da nossa própria essência, porque os sonhos também a gente pode trabalhar dentro de um trabalho evolutivo de alma espiritual. Temos os sonhos psíquicos, né? Os sonhos psíquicos nós trabalhamos com a questão da nossa psique, daqueles elementos que estão reprimidos no inconsciente, né? Então, esses são sonhos, que são sonhos, né? São expressão de nossa alma, são expressão da nossa psique, da nossa mente, para falar de como nós estamos vivendo nesse momento. Essa é uma primeira pergunta. Dúvidas sobre isso? Perguntas? Vamos para a nossa segunda pergunta? Eu tenho uma surpresa para aquelas pessoas que têm sonhos bizarros, sonhos enigmáticos, pesadelos. Vocês vão colocar aí, né? Quem tem esse tipo de pesadelo? Tá? Tudo bem com a primeira pergunta? Mas depois pode ir fazendo suas perguntas. Bom, como eu já falei, que eu estou respondendo perguntas, aquelas perguntas mais recorrentes, são aquelas perguntas que mais surge dúvida das pessoas, né? Agora, nossa segunda pergunta, por que sonhamos? Por que vocês acham, por que nós sonhamos? Porque o sonho permite que a gente tenha um acesso a uma fonte de energia e conhecimento do inconsciente. Nós temos uma dimensão, né, reveladora, direcionadora e equilibradora das pulsões inconscientes. Então, o inconsciente, ele precisa se expressar, senão a nossa mente fica engessada. Nossa mente não é engessada, ela é dinâmica, né? Ela flui. É como nossos pensamentos. Vem um, vem outro e assim vai. Então, é dinâmica. Há uma energia fluindo o tempo inteiro, né? Todo o tempo. Então, as pulsões inconscientes, né? Então, os sonhos são os portadores das mais profundas verdades que provêm do nosso mundo interior. Nós temos que aprender a ouvi-las. Nós temos que aprender o que o nosso inconsciente está querendo trazer para o nosso ego consciente e o que nós temos que fazer na realidade, na prática. Como nós vamos buscar, como nós vamos pegar esse conhecimento que está embutido no nosso inconsciente. Porque o nosso inconsciente tem o bem e o mal, né? Jung diz assim, que o inconsciente está toda a riqueza e a criatividade do homem. Como também tem as polaridades, tem o bem e tem o mal. A luz, a sombra, né? O lado luminoso, o lado escuro. Tá? Então, nossos sonhos têm uma função de trazer o conflito para a consciência. Quando ele traz, que vem, aí nós temos que fazer o quê? O uso do ego. O ego é nosso aparelho, só para vocês poderem entender quando eu falo com ego, sobre o nosso aparelho psíquico. Nós temos o aparelho psíquico tão bem descrito por nosso brilhante psicanalista Freud, né? Olá, Lia, tudo bem? Bem-vinda, Lia. Bem-vindo à nossa live aqui, respondendo perguntas. Então, o que acontece? Quando a gente nasce com nossos desejos, nossas pulsões, nossos instintos, que estão dentro do inconsciente. Então, nós já vemos com essa pulsão, a pulsão de vida, tá? Nós temos duas pulsões descritas por Freud, a pulsão de vida e a pulsão de morte. Eros e Thanatos. Então, tá aqui a dualidade, tá? Faz parte da psique do homem. Seja ele que fique na China, seja ele que fique aqui no Brasil, faz parte, né, da evolução.
O ego é esse aqui que está me dizendo que eu tenho consciência que eu estou falando sobre sonhos com vocês e vocês estão aí assimilando, né? E eu não estou falando de algo que vocês não conheçam, porque vocês conhecem, vocês vivem a história, vocês vivem a experiência de vocês aí todas as noites. Então vocês têm uma vida noturna no sonho, que fala de nós para nós. E o ego. E temos o nosso superego, que é o nosso sensor, aquele que nos diz o que a gente pode, o que a gente não pode. E aquele que me diz assim: Maida, você tem que passar o que é verdade, o que é real. O que eu passo de vocês aqui sobre os sonhos, de muitos anos de estudo, né? De teóricos que estudaram, que fizeram pesquisas e que confirmaram como funciona a psique no sonho. Então, o que nós nascemos, os nossos instintos, nossos impulsos, né? Nossos desejos inconscientes, o nosso ego agora aqui, que é o nosso aparelho psíquico, o nosso superego. Olha, o superego funciona muito bem em muitos sonhos, né? Se a gente for avaliar. Só que nós temos que usar o ego tem o dever de identificar, decodificar essa linguagem que vem do inconsciente e colocá-la em prática no dia a dia, né? O que o sonho me traz? Qual é a orientação que esse sonho me traz? O que ele está me pedindo? O que ele está me dizendo, né? E a gente não costuma trabalhar nossos sonhos no sentido de segui-lo e tentar ver o que ele tem a nos dizer e fazer as mudanças, que nós vamos ver no sonho depois que a gente vai avaliar juntos aqui, tá? Então nós temos que usar as suas orientações, as suas mensagens na prática. Não é tão fácil, porque o sonho, a linguagem do sonho, ela vem pelo símbolo, através das imagens, né? Essas imagens, cada imagem tem um conteúdo emocional, há um conteúdo condensado, condensação da imagem, que é um emaranhado de emoções e sentimentos que contém naquela imagem, né? Esse é um termo freudiano também, tá? Da imagem condensada nos nossos sonhos. E aí nós temos que buscar o que está atrás, latindo, latente, está latindo, está ali para vir a consciência e para com que a gente se aposse desse conhecimento que não está no nível consciente, né? Então, nós temos véus de consciências que separam esses níveis, né? Até quando tem um sonho, quando você lembra, lembrei dele, abriu isso e veio a nível da memória, né, do ego consciente, e aí a gente identifica. Quando a gente identifica esse conteúdo, nós vamos decodificar ele. Como nós vamos para uma cozinha e pegamos um arroz cru e cozinhamos, e ele fica diferente. Nós temos que trabalhar por aí, fazer a alquimia simbólica, a questão da alquimia simbólica, então trabalhar com as imagens do nosso sonho. Dúvidas sobre a segunda pergunta? Vamos para a terceira, né? A terceira pergunta é a seguinte: qual a origem dos sonhos? De onde eles vêm? Então os sonhos são criados e residem no inconsciente, tá? Nós temos o inconsciente pessoal e o inconsciente coletivo. Nós temos muito outros inconscientes: o inconsciente ontogenético, filogenético, o inconsciente transpessoal. Mas nós vamos trabalhar, vamos avaliar melhor. Isso vem e aparece nos sonhos. Lembra que eu coloquei que os sonhos, eles trazem uma herança, né? A nossa ancestralidade, a herança do homem está dentro de nós, né? Não tem como dizer eu só sou isso aqui, eu sou só isso aqui. Não, nós somos quase como um mosaico, né? Uma variedade de aspectos, né? Que se manifestam a cada momento. E a gente sabe que qualquer estímulo externo é um gatilho para com que aflore algo desse nosso mundo interior, né? Então, eles residem o nosso inconsciente coletivo. O inconsciente coletivo é aquela memória que ficou registrada ao longo da evolução e que está no nosso inconsciente coletivo, que é comum, né? E que é comum a todos.
O nosso inconsciente pessoal é aquele que a gente registra. Nós sabemos que, por pesquisa, que nós já ficamos registrados no nosso inconsciente pessoal, todas as vivências e as experiências no ventre materno. Né? No ventre materno. É muito interessante esse registro que fica no inconsciente. E o que depois nós viemos adquirindo e ficando registrado nas nossas experiências e vivências com pai, com mãe, daquelas vivências que nós fizemos no nosso mundo pequeno, que é o nosso ambiente da casa. Depois, quando a gente se estende, que as crianças se estendem para o social, todas essas experiências ficam ali, tanto as boas como as não boas, fazem parte da condição humana, né? Eu tenho uma experiência muito interessante até quero relatar para vocês sobre a questão dos registros que ficam. Uma vez uma moça me encaminhou que ela tinha feito um curso de regressão de memória com um padre, tá? E aí, nessa regressão de memória, ela fez uma regressão até o útero. Então ela viveu a cena que era o seguinte: ela disse assim que ela se via aquela memória que ela via, ela se via no útero e junto com ela tinha a outra irmãzinha, e que disse que de repente essa irmãzinha subiu, e aí ela sentiu uma dor muito grande. Ela sentiu estava no ventre, gente, materno. Uma dor muito grande, que ela ficou muito ruim e que ela teve que fazer esse processo, trabalhar essa emoção, até não sabia. E eu indiquei, bom, você vai conversar com a sua mãe para ver realmente o que aconteceu. Aí depois ela disse que conversou com a mãe, realmente, ela disse que ela estava grávida realmente, que nem sabia se era menina, mas que tinha perdido, tinha tido um aborto espontâneo só de uma. E aí ficou ela. Então essas memórias, então essa experiência que a gente tem em consultório de vivências, ela é muito rica para a gente poder conhecer como é que funciona esse inconsciente, né? Ela não sabia, depois foi comprovado com a mãe. Então essas memórias ficam aqueles sentimentos, o sentimento sentido na hora ali. E aí? O que é? Então há uma consciência aí, né? Porque se for avaliar pela neurologia, a neurologia diz que muitas vezes a criança ainda não tem mielina suficiente para poder entender o que acontece. Mas o que é isso? Então tem um registro de uma memória aí que fica, né? E essas memórias ficam no inconsciente. Então esses sentimentos que ficam registrados no inconsciente, muitas vezes eles vêm num sonho. Para quê? Para que seja elaborado o sentimento, seja trabalhado esse sentimento. Nesse caso não foi. Nesse caso, o que aconteceu? Ela fez uma regressão de memória e ela penetrou nesse inconsciente e ela passou por essa experiência. Então isso aí é uma experiência, é uma coisa que aconteceu. Mas como é que você vai comprovar cientificamente pela psicologia, né? Pela ciência, nós precisamos de comprovação, né? De ter sistematização. A gente sabe que muitas experiências acontecem, muitos sonhos premonitórios, né? Os telepáticos, proféticos, aliás, né? A gente sabe que muitas pessoas elas passam por essa experiência. Como é que nós vamos comprovar essa experiência, né? Então os sonhos eles são criados e residem no inconsciente, tanto no pessoal como nesse coletivo. Então faz parte da nossa história, né? Então essas imagens que são formadas, elas se originam dos arquétipos, né? O arquétipo é um órgão psíquico que ele é responsável pela nossa economia psíquica, pela essa dinâmica, né? Para com que a gente não seja engessada, senão a gente é capaz de enlouquecer com relação de não poder lidar com as situações internas, com as pressões internas, né? Então os arquétipos eles são responsáveis pela estruturação da mente, né? Desde o primeiro dia de vida, lá quando a gente é gerado, né? Lá. E se utiliza dos símbolos, né, para promover essa
estruturação. Por isso que os bebês dormem o tempo inteiro. Por quê? Porque eles estão registrando tudo isso nesse cérebro novo, nesse cérebro que está sendo estruturado. Então, me parece, né, o que dá para perceber, que existe um nível de consciência extracerebral e que esse nível de consciência extracerebral precisa registrar nesse cérebro físico. Não entendemos por quê. Por que isso, né? Então, eles se originam dos arquétipos. Então, um arquétipo praticamente é uma matriz que cria essas imagens, né? Que tem um conteúdo emocional, e esse conteúdo emocional é mandado para o cérebro quando precisa. O cérebro capta, processa e cria todo o enredo, todas as imagens e todos os personagens. Olha que beleza, que riqueza é tudo isso, né? Olha que beleza, que riqueza é isso. Por que não usar? Ediane, tudo bem, Ediane? Helena, tudo bem? Tudo bom? Olá, Lia. Perguntas, gente. Tá? Eu estou respondendo perguntas, mas depois vocês vão também fazer perguntas. Então, essa riqueza desse mundo interno, interior, né, que muitas vezes a gente negligencia, não podemos negligenciar esses estados emocionais, porque nós criamos os sintomas, criamos as doenças. Né? Não é que isso vá causar a doença, é que esses estados emocionais, eles criam um atrito, né, uma pressão emocional, e essa pressão emocional, a mente busca todos os mecanismos de defesa, falha, e aí nós enfraquecemos, e aí o nosso sistema imune fisiológico, que está muito ligado, mente, físico, né? Baixa as defesas, baixando as defesas, abre caminho, né? Que isso faz isso, abre caminho para isso, porque baixa as defesas, tanto psíquicas como as físicas, fisiológicas, podemos ficar doentes. A gente sabe que a raiva, as pessoas raivosas, elas vivem em estresse crônico, e muitas vezes as pessoas raivosas, já deu pesquisas que o perfil de pessoas raivosas geralmente desencadeiam um câncer, né? Porque o que é o câncer? É a célula que não obedece mais a sua função, e começa a multiplicar, né? Por quê? Porque realmente nós talvez não estejamos em equilíbrio psíquico e fisiológico. Claro que nós temos a predisposição genética que está ali, né? Que está ali. E se a gente abrir caminhos para isso, isso pode, né, aflorar. Então, por isso que é importante com que a gente possa trabalhar com uma ferramenta que é muito rica, porque os sonhos nos curam, né? Quando nós identificamos as pressões internas, quando nós equilibramos a nossa psique, eles nos ajudam muito, né? Então, precisamos disso. Dúvida, gente? Vamos para a nossa quarta pergunta? Vamos lá? Qual a importância das imagens no sonho? O que vocês acham? Que importância tem as imagens no sonho? A imagem, ela é importante porque ela permite a concretude do sonho, né? Para com que a gente possa ver os personagens, os objetos, os ambientes, né? Concretude. Então, o enredo, né? A história ali. Mas o mais importante que tem na imagem, né? É o significado que ela contém, né? Lembra quando eu falei a palavra condensação, que é uma palavra, é um termo freudiano, que uma condensação é um emaranhado de emoções e sentimentos que contém uma imagem, tá? Então ela não é vazia, ela tem, não é sem sentido aquela imagem no sonho, ela tem um sentido, ela fala, ela grita, ela quer que a gente ouça. Se a gente não ouvir, o sonho, o inconsciente, ele vai lá e pá. Então ele faz com que a gente possa ter, tá? Então, vamos ter mais uma pergunta? Temos pergunta? Então vamos ver aqui.
Jurema, tenho tido sonhos de minha infância que antes não lembrava. Ah, tá. Exato. Bom, os sonhos nos ajudam aí, tá? Por que a gente tem sonhos da infância? Como a gente vai até esse passado? Lembra que eu falei que os sonhos expressam o nosso presente, nosso passado, nosso futuro? É porque quer que você elabore alguma coisa dessa infância, Jurema, tá? Você vai avaliar o enredo, o contexto do sonho, o que você sente nesse sonho, o que esse sonho está te pedindo, tá? Ele pode estar te pedindo que você cuide da tua criança interior, pode estar cuidando da tua criança interior, que você cuide, que você ame mais, que você proteja essa criança que está viva muito de você, que você cuide, tá? Muitas vezes, eu quero colocar para vocês assim, ó, nós temos um processo de idealização. Nós idealizamos um pai e uma mãe perfeita e queremos que eles sejam perfeitos. Mas eles são humanos e às vezes eles não correspondem com o nosso desejo, né? E se não corresponde com o nosso desejo, nós ficamos se sentindo rejeitado, abandonado, achando, entendeu? Que muitas vezes o inconsciente, ele é ilógico, ele não é como o ego que raciocina, né, que separa, que divide, que entende. Ele registra, ele dá um significado para a emoção. Muitas vezes nem é uma rejeição, mas o inconsciente deu um significado e você sentiu e aquilo ali ficou vivo. Então, talvez esse sonho de avalie mais e cuide da tua criança interior, tá? Vamos ver a pergunta da Jane? Oi, aqui é a Sara. Olá, Sara. Entrei agora, mas quero perguntar uma coisa. Se você sonha com alguma coisa que um dia acontece. Sim, esses são sonhos. A Sarinha me perguntando. Olá, Sara, que legal. Tem vários tipos de sonhos. Os sonhos geralmente eles vêm muito mesclados. Um com o outro, mas tem os sonhos proféticos, premonitórios. Lembra que eu falei que o inconsciente ele é atemporal, ele pode ir para frente, pode ir para trás, pode vir para o presente. Então tem é raro um tipo de sonho que acontece, mas tem. As pessoas sonham e depois às vezes não acontece no dia seguinte, mas no outro dia acontece. Tá? No outro dia você vai lembrar, olha, meu sonho, né? Então, o inconsciente, ele nos prepara, tá? Ele nos prepara para a vida, ele nos prepara, que tem uma outra coisa que os sonhos nos ajudam, é isso, é nos preparar para enfrentar situações. Para quando a situação chegar, a gente já não está tão frágil sobre a situação. E vários geralmente nos preparam para tomar decisões, tomar orientações, mas tem sim sonho. As pessoas mais sensíveis, elas captam mais, elas vivem mais nesse mundo inconsciente e se der ouvido ao sonho, ele se manifesta. Sim, temos, tá? Um dia eu vou fazer uma live sobre tipos de sonhos. Mais alguma pergunta? Tem pessoas muito sensíveis que sonham realmente muito seguidamente, né? Sonhos assim, muito interessante. Sonhos, tem pessoas assim que tem até medo de sonhar, porque às vezes os seus sonhos são tão reais, tão verdadeiros, que é sem medo, né? Mas a gente não tem medo, porque na verdade é uma preparação para poder enfrentar, né? Olá, Claudinha, eu acredito em sonhos reveladores. Sim, os nossos sonhos são reveladores, né? Eles nos preparam, né? Eles nos avisam quando vamos ficar doentes, dependendo do símbolo. A nossa live passada foi por isso, né? Os sonhos padrônicos, né? Eles nos orientam e a gente tem que entender a sua linguagem. Por isso que é interessante com que a gente faça o nosso caderninho de sonho e que a gente possa dar título para os nossos sonhos e depois a gente vai podendo identificar os símbolos recorrentes, que cada um, o símbolo é pessoal, recorrente. O mesmo símbolo que aparece para um não é a mesma a interpretação para o outro. Por quê? Porque por causa da história que cada um tem. A sua história é diferente, né?
Então, aquele sonho vai estar ligado com a história que você viveu, se foi boa ou não. A do outro também, né? Temos sonhos compensatórios, né? Tem muitos sonhos. Mais alguma pergunta? Beijinho, Claudinha. Então tá. Então, eu estava falando sobre a importância das imagens, né? Então, as imagens, elas guardam, né, todas as nossas memórias e expressam nossos sentimentos, expressam nossos temores, expressam nossas angústias, né, que estão ocultos em cada imagem. Lembre, cada imagem, cada objeto há uma condensação de um conteúdo emocional, né? Nossos temores estão ocultos em cada imagem. Por isso que é importante com que a gente possa se ligar à imagem do nosso sonho, né? Freud, né, ele desenvolveu a técnica da livre associação. Na verdade, ele começou a trabalhar com hipnose, né? E tinha pacientes deles que eram muito resistentes, eles não conseguiam penetrar muito no inconsciente. Aí ele desenvolveu a técnica da livre associação. Então, o que é essa livre associação, né? A livre associação é uma técnica para atingir um objetivo, para trazer o que está oculto no inconsciente para o consciente. Então, essa é a técnica dele, é isto, né? Então, de nós trazer o que está oculto no inconsciente e trazer para o consciente. E lembra quando eu falei na outra pergunta, e que o ego possa trabalhar em cima disso? Vamos ver outra pergunta? Sim, Deus se comunica com nós através do sonho. Exato, Dircinho, se comunica assim. Inclusive, Dircinho, a Bíblia foi escrita, muitas coisas da Bíblia foram reveladas em sonho. As pessoas escreveram muita coisa da Bíblia porque sonharam. Sonhos compensatórios são os melhores, exatamente, Claudinha, né? Porque quando a gente está na falta, vem um sonho para com que a gente se gratifique, né? Então, as imagens são ricas por isso. Então, nós temos a livre associação. Então, o que é? Como é que é a técnica da livre associação? A gente pede à pessoa, né, que fale espontaneamente, de forma livre, solta, sem censura. Pega uma imagem e ali trabalha com ela sem censura, sem nada. Fala. Dessa fala, você está trazendo esse conteúdo do inconsciente. Você está trazendo o que está oculto lá. Aí depois você vai pegar todo esse material e vai ver o que ele tem a ver contigo. Livre, sem censura, tá? Dessa forma, flui esses desejos, né, que Freud fala, desejos ocultos, a consciência. É uma informação que precisa ser conhecida. Nós precisamos fazer a livre associação, a amplificação de Jung ou outros métodos. Eles nos ajudam a buscar o que está oculto, né? Por exemplo, a Juliana vai perguntar, por que sonho na minha infância? Olha, eu já disse, olha, talvez seja para te cuidar dessa tua criança, você pode cuidar agora. Então, e aí que talvez eu não tivesse terminado, Juliana, mas quando eu digo assim, ó, que nós idealizamos um pai e uma mãe perfeita, e muitas vezes a gente queremos essa perfeição, e que a gente achou que não foi a melhor mãe, nós podemos ser a nossa mãe. Quando que nós podemos ser a nossa mãe? Quando nós cuidemos, quando nós cuidamos de nós, quando a gente não fica num comportamento autodestrutivo, entendeu? Então a gente pode ser a nossa mãe interior. Podemos sim, tá? Alguma pergunta a mais? Ó, que bom, né? Então vamos lá. Então, ao ligar-se a cada imagem, esse que é importante, você pega uma imagem do teu sonho, né, e começa a fazer essa livre associação. Dessa livre associação vai vindo conteúdos desse inconsciente e a partir daí começam os insights, tá? O insight é o que está atrás da imagem. Então os insights permitem que esse conteúdo latente, né, que Freud falou, conteúdo manifesto é o que aparece no sonho, o conteúdo latente é que está oculto, né? Então ele não se torna mais oculto.
Quando não se está mais oculto, ele exerce, ele libera essa carga dessa pressão emocional. Tá? E o que, liberando essa carga emocional, é terapêutico. Então é terapêutico. Então os sonhos nos curam, como eu disse, os sonhos nos curam, predizem, falam de nós para nós, mostram nossos lados sombra, mostram nosso lado luminoso, e assim são eles. Então, para vocês entenderem a beleza do que ferramenta que nós temos para com que a gente possa trabalhar. Quando a gente dorme, quando o nosso ego vigil dorme, né? O nosso ego onírico se acorda e começa a trabalhar para nós. Nós não podemos deixar que só eles trabalhem. Nós temos que trabalhar para descobrir, porque a linguagem dele é simbólica. Então, por isso que nós temos. A linguagem é através do símbolo, né? Precisamos trabalhar, identificar os nossos símbolos. Tudo bem com essa pergunta? Vamos para a nossa quinta pergunta. Quais os benefícios do sonho? Acho que até já respondi muita coisa sobre os benefícios do sonho, né? Muito. Os pesquisadores dos sonhos, eles dizem que há uma variedade de benefícios. Eles dizem que eles podem nos curar, prevenir, profetizar, responder perguntas, nos ligarmos ao passado, o presente e o futuro. E nós proporcionam um equilíbrio emocional, né? Emocional, mental e espiritual. Estimulam a criatividade, nos auxilia a resolver problemas, aguçam a memória, a intuição e a imaginação, né? E possibilita na liberação das toxinas emocionais, medo, raiva, todas essas emoções desarmonizadas, reprimidas e que aparecem no sonho e que nós temos que confrontá-los e trabalhá-los, né, à luz da consciência, à luz do ego, tá? Então, os sonhos, eles são ricos por isso, tá? Então, é uma variedade de benefícios que eles nos trazem, principalmente se nós darmos a lidar com nossos conflitos, né? Conflitos faz parte da vida e nós vamos ter eles, né? E não tem como você disparar deles, nós temos que encará-los, né? E encarar e encontrar qual é a melhor forma de resolver eles. Tem 3 formas, tá? Tem uns conflitos que a gente pode solucionar com bastante facilidade, né? Tem outros conflitos que nós vamos fazer esforço, né? E temos outros que nós vamos ter que aprender a conviver de maneira harmônica, porque muitas vezes aquele não tem como você fazer mudança, tem que aprender a conviver. E não adianta, nós vamos ter que paciência, tolerância, para aprender a conviver. Alguma pergunta, gente? Vamos lá que eu quero trabalhar um sonho com vocês ainda antes de que nosso horário acabe, né? Vamos para um sonho? Quero que vocês me ajudem, mas façam perguntas, gente. Esse sonho quando eu sempre trabalho com um sonho, porque um sonho vai estar ajudando vocês a poder trabalhar com o de vocês e aprender a fazer a leitura, a decodificação e a análise. Eu falei sobre uma técnica maravilhosa sobre a livre associação aqui, né? Já ensinei vocês também a trabalhar com a técnica de Calvin Wall, né? Depois eu vou falar sobre Jung. Ninguém tem pesadelos, ninguém tem sonhos impactantes. Vamos para o sonho? Então, geralmente, lembra que eu disse para vocês tem que escrever o sonho. Vamos dar um título para os sonhos, que é importante a gente poder dar um título. Então, esse sonho aqui é o automóvel desgovernado. Vamos, eu vou ler para vocês e vocês vão me ajudar também, porque eu acho que vocês já têm que saber. Diz o sonhador. Estou numa cidade do interior, na casa de minha cunhada. É noite, já muito tarde. Participamos de um encontro, não consigo recordar o assunto. Um tema interessante, preste atenção. Saí para levar alguém em casa e devo retornar para levar mais 3 homens para suas casas. Não reconheço quem são. Não consigo recordar o assunto, não reconheço quem são. São palavrinhas, muitas vezes, chave para com que a gente possa fazer análise. Só sei que estão vestidos de ternos pretos.
Após deixá-lo em sua residência, no retorno, já me aproximando da casa de minha cunhada por uma rua perpendicular, percebo que estou em alta velocidade e está chovendo. Está chovendo também é uma coisinha que a gente tem que... Palavrinha significativa, inclusive para fazer a livre associação, tá? Freio bruscamente, mas o carro não me obedece. Não me obedece. É um outro itemzinho para vocês pegarem o sonho de vocês, escreverem vendo palavrinhas-chave, tá? Sinto que vou bater de frente na casa e tem um muro gradeado. Um muro gradeado. Também é interessante vocês, né? Numa arrojada manobra, consigo virar à direita e a rua está vazia. A rua está vazia. Também uma outra chavezinha. O carro continua em alta velocidade, não consigo parar. Não consigo parar. Também uma chavezinha para que ele depois possa fazer a livre associação, tá? Percebo que a continuação tem uma estrada para um conjunto de edifícios com um portão aberto. Um portão aberto, tá? É significativo esse portão aberto, tá? Decido tentar a sorte e entrar no condomínio. Continuo pisando firme no freio. Pisando firme no freio. Também outro. O carro desacelera e para. Ufa! Não bati. Só foi um sonho. Quando a gente tem um sonho que é bastante angustiante, tenso, que alívio a gente tem. Mas o alívio, o que o inconsciente está trazendo, né, para esse sonhador? O que esse inconsciente, como ele traz muito conteúdo? Vamos ver o que o sonhador analisa e depois a gente vai ver algumas coisinhas que tem aqui no sonho, né? Lembra que a gente vê como é que é o ambiente, o sonhador diz assim, o ambiente é noturno, sombrio e chuvoso. 3 homens de traje preto com aspecto solene. Então, para esse sonhador, o aspecto é solene. Eu não sei, para mim, eu não sei se esses 3 homens de preto, talvez eu achasse eles enigmáticos. Para mim, que é por isso que a gente não vê no dicionário, por isso que a gente avalia o que ele está querendo trazer. Então, o sonhador diz o seguinte, ó, aí que é importante, o terapeuta, o outro, quando a gente tem um sonho muito enigmático, ele dá pistas, ele ajuda nessa livre associação, ele ajuda ele encontrar pistas, né, para identificar o que sonho tem. Lembra que tem que se associar com as coisas interessantes de vida da pessoa, né? Associa com dificuldades na condução de algumas questões pessoais, simbolizadas pelo ambiente noturno, escuro e chuvoso, e pela grande dificuldade em dirigir seu automóvel. Você viu como eles nos mostram, eles nos orientam, nos mostram, ele já identificou, né, que tanto o ambiente escuro, tanto a dificuldade de manter esse controle no comando. Quando a gente sonha com carro, a gente vai avaliar se a gente está dirigindo ou se a gente está de carona, o que acontece. Dirigir um carro é quando a gente tem um comando da nossa vida. A gente está no comando, né? A gente está no controle dela, né? Ele perde um pouco, né? Porque anda em alta velocidade, andar em alta velocidade é viver se arriscando. Então, tem que ver em que momento da vida ele se arrisca. Diz ele, embora tendo momentos difíceis na condução, me sinto capaz de lidar com a situação, tomando decisões necessárias. Exatamente. Eu acho que ele fez uma análise muito boa, porque o sonho, quando o sonho diz assim, ó, quando ele vem, percebo que na continuação de uma estrada, tem uma estrada para um conjunto de edifícios e um portão aberto. Esse portão aberto, o que o inconsciente está dizendo para ele, né? Há uma possibilidade boa. Tem um portão aberto, ele não está fechado, não está com aquele muro gradeado lá, né? Então, o inconsciente, praticamente no final do sonho, o inconsciente diz, há uma possibilidade, sim, né? Há recursos, que ele tem recursos, porque ele pisa firme nesse freio. Então, há um recurso que ele pode, sim, lidar com a situação, se for avaliar, pegar a partezinha do sonho, para com que possa fazer essa análise, né? Dirigir um automóvel é dirigir a sua própria vida. Não pode ser, né? Lá no início, ele diz assim, eu não consigo recordar o assunto. Bom, ele participa
do encontro, né, na calada da noite, porque né, mostra ali, né, mas ele não, o que não está claro para ele, o que ele não, o que o inconsciente está mostrando para ele assim, ó, tem algo que não está claro, que você precisa ver e clarear, né? Não reconheço quem são, né? Não reconheço o que é. É não saber, novamente, alguma coisa. O que é o três homens pretos? O preto, o que significa? Nós já fizemos uma live sobre as cores. O preto é ausência, né? Eu não lembro, não me recordo do assunto, né? Eu não reconheço, tá ligado com a cor, que as cores também a gente avalia no sonho, né? Está chovendo muito. Chovendo, o que é? Com os fenômenos da natureza, eles estão muito ligados com aquilo que a gente não tem o controle deles. A gente não pode mandar a chuva parar. A gente não pode mandar o trovão parar de cair, dar trovão ou cair raio. Então, esses fenômenos da natureza fazem parte desse medo interno, porque o nosso homem primitivo, imagina o nosso homem primitivo na total escuridão, quando havia chuva demais, o que eles representavam isso, caía do céu, não sabiam de onde, porque eles não entendiam como é que isso funcionava, e que isso está no nosso inconsciente coletivo, né? Quando estava aquela escuridão e que dava aqueles trovões que hoje a gente se assusta de algum raio, imagina que medo eles não tinham para conseguir saber o que é isso. Esses aspectos estão no nosso inconsciente, não tem como tirar. Então o inconsciente usa disto como um estímulo para mostrar, precisa trabalhar algumas coisas. Ele fez uma boa análise, então essa análise é interessante. Agora ele tem que avaliar o que ele precisa, né, rever nisso e o que isso tem a ver com a sua vida, e para ver o que ele pode melhorar. Então, olha que beleza esse sonho, no sentido de que quando a gente dá ouvidos a ele, passa a analisar. Você viu que a gente pega, vocês escrevem os sonhos de vocês, leem, releem, né? Que quando eu só escrever e ler, tu já movimenta aquela energia que está contida no sonho. Então ele já diminui a sua pressão interna, né? Aquele atrito emocional. Então já melhora. Quando a gente não ouve total e não faz a mudança, o inconsciente vai lá e manda sonho igual. Com conteúdo igual que a gente tem que avaliar, né? Então aí, quando a gente tem essa noção, esse entendimento, aquele símbolo, ele passa a vir mais brando, ou ele não vem mais. Por quê? Porque você elaborou, você resolveu aquela situação, você poderia, aquele núcleo emocional, aquele emaranhado de medo, de tensão, de coisa, você já liberou. Então o inconsciente está te dizendo, não, trabalhe seus medos, trabalhe suas angústias, trabalhe suas incertezas, olha, siga caminho, né? Olha, você está demais, porque você está um carro a toda velocidade, né? O que é a toda velocidade, né? Está mostrando de que ele pode andar de uma forma mais tranquila. Em que momento na vida dele, em que situação da vida dele, tem que ver em que situação da vida dele ele aplica aquilo ali, né? E é muito interessante para esse sonhador, porque ele traz aqui no sonho, logo no início, estou numa cidade do interior, na casa de minha cunhada, né? Esse sonhador, nessa cidade, essa cidade tem um valor significativo para ele, porque ele foi adolescente para essa cidade, onde ele construiu a sua vida profissional, onde ele conseguiu a sua vida relacional, né? Então tem um significado esse lugar para ele. O que significa isso? O que isso tem a ver com a sua vida? O que é que ele vai avaliar, né? E quando a gente dá ouvido ao sonho, essa energia, essas pressões internas, elas se diluem, se dissipam, né? Sonhei com uma vamos lá, diz sim. Sonhei com uma cobra e cortei ela no meio e a metade dela com a cabeça mordeu um amigo. A senhora acha que é um mau sinal? Não, os nossos sonhos nunca é mau sinal, Dircinho, tá? Tu tem que entender se esse símbolo
desse animal, a cobra, ele se repete em outros sonhos, tá? Porque a cobra é um símbolo arquetípico, tá? Ela tem a polaridade de sim. A cobra traz uma sabedoria em todas as culturas e religiões, mas ela tem o veneno, né? Então tu tem que entender, agora, começar a observar nos teus sonhos, escreve esse teu sonho que você colocou aqui, né? Ela mordeu, ela morde, ela gride, né? Dela com a cabeça mordeu um amigo. Um amigo no sonho, Dircinho, ele não representa aquele amigo, tá? Que é para todos vocês. Representa um aspecto meu. E tem um aspecto teu que foi ferido aí pela cobra. Você vai avaliar o que é isso. E você vai identificar se esse símbolo é recorrente. Recorrente é quando ele se repete. Se você não entendeu a simbologia desse símbolo, esse sonho vai repetir para você. Vamos ver o que você... já se repetiu e eu quero em querer... Uhum. Então tu tem que avaliar, você vai começar a observar e ver qual é o significado, faz uma associação com esse animal, né? Ele não é um animal doméstico, diz assim. A gente tem que avaliar quando aparece o animal no nosso sonho, se ele é doméstico, se ele é selvagem, se ele, como é que ele é. A cobra é um símbolo arquetípico, você vai ver. A cobra é muito frequente nos sonhos, é um sonho muito recorrente nos sonhos de todas as pessoas. Muitas pessoas sonham com esse animal. E aí a gente tem que identificar qual é a mensagem que ela traz para você. Tá? Qual é a mensagem? Porque não tem como poder interpretar um sonho assim. Eu posso te dizer sobre a simbologia da cobra. Então ela tem essa simbologia, os símbolos, e você vai identificar qual é o significado que ela tem para você. Tá? Meus lindos, o nosso tempo está se esgotando, tá? E eu quero agradecer vocês bastante, né? Porque fizeram as perguntas. Espero que aquelas perguntas respondidas possam ajudar vocês, no sentido de poder Então, né? Eu quero agradecer, muito obrigado por compartilhar, pelas perguntas. Poderia ter bem mais perguntas que a gente pudesse discutir sobre eles. Mande sonhos, gente. Mande sonho. Que aí a gente vai conseguir. Bom, ninguém teve grandes pesadelos, nem sonhos bizarros, e nem sonhos enigmáticos aqui. Tá? Então, quando na próxima live eu quero... Obrigada. Tá? Meus queridos, amados, obrigado por tudo. Antes que o próprio Instagram desligue, tá quase. Um beijo grande, gratidão. Segunda-feira que vem, mande o tema, que tema é que vocês gostariam, que de repente a gente podia trabalhar na próxima live, né? Tema sobre sonhos. E espero que pudesse compartilhar com vocês. Um beijo grande e até a próxima.